ya hemos leído en la lectura congregacional el texto del primer capítulo de Jonás, así que invito a los hermanos que dejéis vuestras Biblias abiertas en el profeta Jonás, en el capítulo 1, y mientras vamos haciendo la exposición, vamos considerando los versículos y leyéndolos nuevamente. No sé cuántos de nosotros ya estamos familiarizados com a história do profeta Jonás. Quizá muitos de nós desde a niñez, né, já conhecemos a história do profeta que estuvo 3 dias e 3 noites dentro do vientre de gran pez. Pero quizá não nos fijamos em outros detalhes que há no livro deste profeta. Sua predicação em Nínive, a conversão de los ninivitas, el enojo del profeta tras la conversión de los ninivitas, la respuesta de Dios a su enojo. Seguramente el libro de Jonás es mucho más do que la historia de un hombre dentro del ventre de un gran pez. Hoy, especificamente, quero centrar-me en los acontecimentos anteriores al famoso pez. Los acontecimentos que están aquí en el primer capítulo del libro. Así que versículo 1 do primeiro capítulo empieza com: Vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai. Não temos muitas informações de quem ha sido Jonás, o profeta, este hijo de Amitai. Há uma referência ao nome do profeta em 2 de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 14, versículo 25, que quizá nos ajude a entender um pouco do contexto dos dias do profeta. Jonás foi um profeta del norte, em los dias que o reino de Israel já estava dividido entre o reino del norte, reino de Israel, e o reino del sur, o reino de Judá. Su ministério se desarrollou em los dias do reinado de Jeroboam II, um tempo de grande expansão do reino del norte, de expansão militar, de conquistas territoriais. Nesses dias, os israelitas justo haviam expulsado a los sírios de Damasco, da capital da Síria, o que ensina a nós o poderio militar que havia no povo de Israel, as conquistas também que estavam passando, pero também um tempo de completa decadência moral e espiritual da nação. Tempo onde empieza a espiral descendente de Israel e de Judá, que culminaria em la destruição de Israel por los assírios e Judá por los babilônios. Era um tempo, então, de contrastes. Um tempo de grande poder militar, grandes conquistas, pero por parte de Israel, muitos pecados. Dentro deste contexto de Israel, da história do povo, vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai. O livro empieza nombrando al profeta e nombrando su linaje. É hijo de Amitai. E isso é um forte indicativo de que o livro não se trata de uma parábola, não se trata de uma alegoria, não se trata de uma ilustração ou de qualquer outro gênero de ficção. Digo isso porque muitos em nossos dias dudam de los acontecimentos que há aqui no livro de Jonás. É verdade que há muitos milagros aqui. Há um pez que traga um profeta, há um profeta que sobrevive 3 dias dentro do pez, há o pobre pez que sobrevive 3 dias com este profeta indigesto dentro dele. Todo na cidade se converte com o pior sermão já predicado na história. E há uma planta também que cresce e desaparece rapidamente ao final do livro. Esses hechos fazem com que muita gente dude da realidade do livro de Jonás. Pero al dudar do livro, o que a gente faz é dudar do Deus das Escrituras, que tem poder para intervenir de maneira milagrosa em nossa realidade. O livro não empieza com qualquer Jonás, é o Jonás, o profeta conhecido por los israelitas, é o hijo de Amitai, é o profeta que ministra os tempos de Jeroboam. Además, há ao menos 4 referências em los evangelhos
em las que Jesús cita el libro de Jonás como histórico, diciendo que os acontecimentos do livro apontam para ele. Jonás en el vientre del pez, como sabemos, é uma figura que apunta a Jesus en el vientre de la tierra. La conversión de los ninivitas serve como juízo e condenação contra os perversos fariseus e escribas que deseavam ver alguma señal miraculosa de Jesus. Toda a argumentação que Jesus utiliza, fazendo referência ao livro, não teria sentido se a história que temos aqui não fosse real. Então, o livro de Jonás não é uma alegoria, não é uma grande parábola, não é uma ficção, é um livro verdadeiro. Assim que Jonás, este profeta, está vivendo sua vida, profetizando em Israel, muita faena para ser ali, quando recebe esta impactante mensagem de Deus, o chamado de Deus que vemos no versículo 1. Vino palavra de Jeová a Jonás, hijo de Amitai, dizendo: levanta-te e ve a Nínive, aquela grande cidade, e pregona contra ela, porque ha subido sua maldade delante de mim. Deus pede que Jonás se dirija a Nínive para predicar em sua contra. Nínive não era uma cidade qualquer. Era a capital do Império Assírio. E naqueles dias, um dos mais grandes e temidos impérios do mundo. 40 anos depois dos eventos relatados aqui no livro de Jonás, a Síria seria utilizada por Deus como instrumento de juízo contra o Reino do Norte, contra Israel devido a seus pecados. Deus está pedindo a Jonás que leve uma mensagem de juízo, uma mensagem de reprovação contra os habitantes de um dos impérios mais poderosos da terra, pois sua maldade estava completamente ante os olhos de Deus. Se há algo em la história que descreve bem os assírios, seguramente é sua maldade. Eram conhecidos por la crueldade como tratavam os pueblos conquistados, utilizando-se de las mais terríveis torturas para intimidar outras nações e a los rebeldes esclavizados por eles. O profeta Naum, quando descreve a cidade de Assíria, a Nínive, descreve vividamente como uma cidade sanguinária, llena de mentira, violência, maldade, donde as pessoas tropeçavam com os incontáveis cuerpos e as montanhas de cadáveres derrados em las calles. Os assírios eram terríveis, os ninivitas eram terríveis. Enfrentar tal maldade era uma tarefa desalentadora. E imagine-se, por um momento, ser chamado a confrontar não só a indivíduos injustos, impiedosos, sino a todo um sistema corrupto, completamente violento. E esta é a vontade de Deus a Jonás. Esta é a palavra que Deus havia dado ao profeta. Pregone contra ela. Pregone contra a pior nação de seu tempo, a las piores gentes de seus dias. Me acuerdo que a semana passada leímos Isaías 55, onde se habla aquela palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Jeová, não vuelve vacía, sino que sempre prospera en aquele para o que ha sido enviada. É, na verdade, fundamental que a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que encontramos nas Escrituras, que hemos considerado em nossa oração congregacional hoje, o evangelho que nós outros anunciamos, nunca são estériles. Sua influência é sempre decisiva, sempre define algo. É poder e fragrância para a vida de aqueles que encontram salvação por meio das Escrituras, por meio da palavra que sai da boca de Jeová. Ao mesmo tempo pode parecer loucura, aroma de muerte para os que se perdem. Isso não é uma questão de mera preferência, não é uma indiferença. Enfrentar-se à palavra de Deus predicada, exposta, ensinada, é enfrentar-se a uma encruzilhada de decisões. Ou la aceptamos, ou la rechazamos. Ou nos alinhamos com a vontade de Deus, ou nos oponemos à vontade de Deus. Ou estamos com Deus,
ou somos sus inimigos? Esse princípio não é só teórico, sino profundamente personal, prático. Não importa quantas vezes hayamos escutado o Evangelho, não importa quantas vezes hemos leído as Escrituras, não importa quantas vezes hemos estado na exposição da Bíblia, todas as vezes a palavra de Deus questiona nossas decisões, confronta nossos corações. Nunca deves pensar que legarás a uma igreja para ouvir a palavra do Senhor, participará de um culto, abrirá tus escrituras em tu hogar e não será afetado de alguma maneira. A palavra de Deus desafia nossos corações individualmente, instando a uma resposta que sempre trará consequências. Qual foi a resposta de nosso profeta? O versículo 3 nos diz: Jonás se levantou. Vale, bien. Deus pediu para que Jonás se levantasse, ele se levantou. Se o versículo termina aqui, está bien, não? Pero para huir de la presença de Jeová a Tarsis. E descendeu a Jope, e hallou na nave que partia para Tarsis, e pagando su passagem, entrou em ela para ir-se com eles a Tarsis, lejos de la presença de Jeová. A palavra de Deus tem consequências para Jonás. Esse homem não pensou duas vezes. Esta ação não foi simplesmente uma evasão, senão uma desobediência marcada, destacada ironicamente por el texto como um ato de levantar-se para correr em la direção completamente oposta à vontade de Deus. Jeová se levantou para desobedecer. Aqueles que estão familiarizados com as histórias do Antigo Testamento sabem que, nesta época, não era comum que um profeta predicasse a outros pueblos fora de Israel. Aunque há mensagens de juízo, há mensagens de condenação hacia outras nações, esses generalmente se proclamavam dentro de Israel e ofereciam consuelo, aliento, esperança a los israelitas que pensavam que um dia Deus traeria juízo sobre os impíos. Não se registra outros profetas sendo enviados diretamente a outras nações. O papel de Israel nesses dias não era tanto missioneiro, de ir-se a outros, senão mais bem ser um faro luminoso para as demais nações. A salvação se considerava centrada em Israel. Não há um mandato no Antigo Testamento para que o povo israelita estabeleça templos, igrejas em outros sítios. Em Deuteronômio 4, por exemplo, Moisés señala que escuchar, guardar, praticar os estatutos de Deus levaria a outras nações a reconhecer quão justos eram os juízos de Deus e quão cercano Jeová estava de su pueblo. Deus, então, seria glorificado através da obediência de Israel. Deus seria conhecido quando as outras nações mirassem ao seu pueblo, mirassem ao pueblo de Israel. Sin embargo, tras a divisão entre Israel e Judá, o reino do norte e o reino do sul, o pueblo começou a desviar-se deste mandato divino, olvidando su rol de ser esta luz para o mundo. Sin embargo, com Jonás, vemos um giro significativo nessa dinâmica. Nos encontramos uma clara señal da preocupação de Deus por las outras nações. Nos encontramos com uma profecia, um anticipo de lo que Deus haria por los demás pueblos en la tierra. Algo que já havia sido anunciado desde as bendições de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias de la tierra. Algo já prefigurado em outras figuras que vemos em las Escrituras, como Ruth, como a reina de Sabá, que venia hasta Israel para ouvir de la sabedoria de Salomão. Pero este pedido de Deus surpreende ao profeta. Deus está pedindo que ele salga de Israel e predique em uma outra cidade. Esse é o primeiro esforço missioneiro que há em las Escrituras. Jonás é pioneiro nisso. Salir, anunciar o evangelho em outro sítio.
a palavra de Deus a outro pueblo. Jonás representa muito bem o pensamento nacionalista de sua época, de seus compatriotas. Os israelitas se perguntavam, assim como Jonás, ¿qué Deus tem com outros pueblos? Nós somos o pueblo de Deus. Eles são o pueblo, não sei, do diablo. Principalmente os malvados assírios. A aliança se hecha com nós outros. O pacto com nós outros. A nós outros pertence a lei, a adopção, o culto, as promessas, os patriarcas. Que tenho eu que ver com os ninivitas? Já temos suficientes problemas aqui em meio da nação de Israel. Os ninivitas não me importam, dá igual. Seria melhor se seu destino fuera o mesmo que Sodoma e Gomorra. Me preocupo por los nuestros. Isso é o que é importante. Por nossa casa, por nossa família, los de fuera, a mí da igual. Este pensamento, este rechazo, é o que temos aqui. Jonás é a personificação de la Israel de seu tempo. Jonás não tem ojos para los de fuera. Jonás se levantou para huir de la presença de Jeová a Tarsis. Naquela época era comum, no Antigo Oriente, o conceito de los dioses territoriales. Es decir, havia Deus específico del mar, havia Deus específico del viento, havia Deus que cuidava especificamente de uma nação. Quizá Jonás também pensava que, ao huir de Israel lo mais lejos possível, o Deus de Israel já não poderia comunicar-se com ele. O que temos aqui no versículo 3 é toda a descrição desta desobediência de Jonás, todos os detalhes desta desobediência. É interessante notar que o texto bíblico não habla da desobediência de los ninivitas, pero hace hincapié da desobediência do chamado creyente Jonás. Descendeu a Jope, hallou uma nave que partia para Tarsis, pagando sua passagem, entrou em ela para ir-se com eles a Tarsis, lejos da presença de Jeová. Por 2 vezes o versículo habla que ele queria huir, estar lejos da presença de Jeová. Quanto mais lejos de Israel, mais lejos da presença de Jeová. E realmente ele foi lejos, muito lejos. Uma direção completamente oposta a Nínive. Alguns estudiosos dizem que Tarsis, em grego, Tartessos, provavelmente estava aqui, no sul de Espanha, em alguma região de Andalucia. Se tu coges o mapa e tenta ver onde estava Nínive, cerca do Iraque, hasta onde está a Espanha, verás que há uma diferença gigante. Jonás chegou ao porto de Jope, hallou uma nave que partia para Tarsis na direção completamente oposta a Nínive e se marchou para alejar-se da presença de Jeová. O livro empieza assim. E agora, no versículo 4, nós vemos as consequências desta brilhante ideia de profeta de huir-se da presença de Jeová. O versículo 4 nos diz o seguinte: Pero Jeová hizo levantar um gran viento en el mar, e hubo en el mar uma tempestade tão grande que se pensou que se partiria a nave. Quizá Jonás pensava que poderia huir-se de Deus. Quizá pensava que o poder de Deus estava restringido a los límites territoriais da nação de Israel. Quizá pensava que Deus não intentaria encontrá-lo de novo, buscá-lo, já que se marchava para lejos de Israel. Quizá pensava que seria mais sencillo para Deus, e nesse sentido estou de acordo com o profeta, que levantasse outro. Pero Deus hizo levantar um gran viento. Deus começou a ensinar ao profeta que seu poder não tem limites territoriais e que hasta o viento, o mar, a tempestade, em qualquer parte do cosmos, estão bajo o controle soberano de Deus. Seu poder está fora de Israel também. O que vemos agora é Deus
por causa da desobediência desse homem, moviendo el aire, moviendo el mar, moviendo las olas, la tempestade, la criação, para hacer com que esse pecador haga su voluntad. Toda a criação reaccionando à desobediência da criatura chamada Jonás, reaccionando de maneira tão poderosa, tão grandiosa, que como vemos no versículo 4, en versículo 5, versículo 4, e hubo no mar uma tempestade tão grande que se pensou que se partiria a nave. O barco estava a ponto de romper-se em pedaços. Estamos falando provavelmente de um barco grande aqui, algo que cruzava o mar Mediterrâneo. Aún assim, este barco não era nada delante da ira de Deus contra o profeta Jonás. Em meio dessa situação, o versículo 5 nos diz: os marinheiros tiveram medo e cada um clamava a seu Deus e echaram a mar os enseres que haviam na nave para descargá-la de eles. Assim como o barco, os marinheiros tampouco estavam preparados para o que estava ocorrendo neste momento aqui. Eles sabiam que não era algo comum. Todo marinheiro, todo pescador, todo capitão, por experiência, conhece os câmbios climáticos. Tem conhecimento para interpretar os câmbios. O movimento do mar, o movimento do vento, se é uma boa época para navegação ou não. Sabiam que essa situação não era algo comum, que era algo sobrenatural, que era algo espiritual. Muitas vezes, hermanos, não somos conscientes da magnitude de los efeitos de nossos pecados. Pensamos que os pecados que cometemos sem que nadie lo veja, sem que nadie se dê conta, não são pecados graves. A mentira que digo, a falsa vida cristiana que ensino às pessoas, as coisas que veem em minha habitação, mientras minha esposa e meus filhos não estão comigo, os pensamentos que tenho, as inumeráveis maneiras que eu desobedeço a Deus todos mis dias. Se nadie lo vê, não estou fazendo mal a nadie. Pero lo que vemos aqui é o pecado de um creyente afetando a vida de incrédulos que, em teoria, não tinham nada a ver com ele. É muito provável que houvera outros barcos neste mar. Quantos outros pescadores estariam no mar neste dia? Mis pecados, tus pecados, têm consequências imensuráveis. Devemos mirar com seriedade nossos pecados, já que não podemos medir quais são as consequências reais deles. Esses mesmos pecados que cometemos pensando que não afeta a nadie mais, foram a causa da morte de nosso Senhor. Nossos pecados clavaram a Jesus em uma cruz. Por supuesto que nossos pecados afetam a outros, por mais pequenos, por mais insignificantes que possam parecer a nossos olhos. Os pecados de Jonás provocaram a ira de Jeová. E agora os marinheiros estão com medo, aterrorizados. Eles não estavam preparados para essa situação. Assim que começa cada um a clamar a seu Deus. Começa a clamar, cada um a seu Deus, mientras ahorran al mar los enseres que havia em la nave. Provavelmente por dois motivos. O primeiro, poderiam aligerá-la. Eu não sei porque eu utilizado esta palavra, mas poderiam deixar a nave mais ligera, lo que ajudaria muito com o peso do barco e nisso também ajudaria a conduzir a nave. É uma grande possibilidade. Mas há um outro motivo aqui também. Existia o entendimento de que o mar também era uma divindade. Assim que ahorrar coisas, echar coisas ao mar também é uma maneira de oferecer coisas, fazer ofrendas para aplacar a ira do Deus do mar. Esses homens estão em peligro. Estão fazendo de todo para proteger suas próprias vidas. Desesperados.
están ante una demostración de la ira de Jehová. Mientras tanto, ¿qué hace nuestro profeta? Verso 5. Pero Jonás havia barrado al interior de la nave e se havia echado a dormir. Este homem dormia tranquilamente. O mundo se desmoronava, o profeta dormia. Todo é sua culpa. E dormia. Sabes quando tens que tomar alguma decisão? Ou has tomado já uma decisão? E com dúvidas, perguntam na pessoa se ha sido uma boa decisão, uma boa eleição. E há gente que suele contestar: ¿tienes paz em tu coração? ¿Está bem contigo mesmo? Se estás em paz, seguro que ha sido a melhor decisão. Siga tu coração. Tome a decisão que te dará paz. Estamos vendo aqui um exemplo de que não deves fiar-te desses conselhos. Engañoso é o coração do homem, mais que todas as coisas. Jonás está huyendo de Deus. Jonás está desobedecendo a Deus e aún assim está com o coração em paz, tão tranquilo que hasta logo le echaram a siesta nessa situação. Duerme para huir de suas responsabilidades. Duerme para não enfrentar as consequências de suas decisões. O versículo 6 nos ensina que o capitão do barco era um homem mais consciente da situação que Jonás, é creyente. Versículo 6. E o patrão da nave se acercou e lhe dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Deus, quizá ele tendrá compaixão de nós outros e não pereceremos. Ironicamente, o profeta que não aceitou a tarefa de repreender os paganos de Nínive, agora está sendo repreendido e exortado por um capitão pagano. ¿Qué tienes, dormilón? Pero que passa contigo, homem? Estamos todos aqui desesperados, clamando a nossos deuses, echando coisas ao mar, a ponto de morir-nos, e tu dormes. Levanta-te, clama a tu Deus, quizá Ele tendrá compaixão de nossas vidas. Nenhuma reação. Aún assim, aún com o pedido desesperado do capitão, Jonás não ora. Jonás não clama, Jonás não hace nada. Entre ter compaixão desses homens paganos, ter empatia por sua situação, ou não fazer nada, o profeta prefere não fazer nada. A situação no barco é cada vez pior. Clamar a los deuses não está funcionando. Echar a mar los enseres não está funcionando. Entendendo que se trata de algo sobrenatural, os marinheiros decidem, então, no versículo 7, echar suerte. E dijeron cada um a seu companheiro: venid, echemos suertes, para que secamos por causa de quem nos ha venido este mal. Essa situação não é comum. Alguém hizo algo que enfadou muito a los dioses. Os marinheiros, então, echan suerte e adivine, la suerte caiu sobre Jonás. Pero que coincidência, não? Por supuesto que não foi coincidência. Ele mesmo Jeová, que hizo levantar um grande vento, que controlou o mar, que criou uma tempestade, é o mesmo Jeová que agora está ensinando sua soberania en el echar suertes. Não sei qual ha sido o método de echar suertes. Se giraram a botella no suelo e a botella apontou a Jonás. Ou quizá havia palilhos na mão e Jonás sacou o mais pequeno. Não sei, dá igual. O que vemos aqui é Deus controlando algo que a nossos olhos é pequeno, é insignificante. Não é a tempestade, não é o mar, é dado. Oh, habilidade incrível, não é? É dado, é simples dado. Ele, Deus de toda a criação, que ordena o mar e o vento, também ordena coisas ínfimas, pequenas,
inúteis para nós. Este é o Deus de Jonás, Deus que controla todas as coisas, desde as mais grandes hasta as mais pequenas, em qualquer sítio, em qualquer nação, em qualquer parte. Todo, absolutamente todo está bajo o controle das manos do Senhor. Não há coincidências aqui. Deus é o Senhor de toda a criação. Pero isso também significa dizer que Deus é o Senhor de las coisas pequenas, insignificantes. Jesus em Mateus 10, 29 disse: não se vende 2 pajarilhos por 1 quarto? Contudo, nenhum de eles cai à terra sem vuestro Padre. 2 pajarilhos não valem uma moneda, e aún assim nenhum pajarito, nenhuma criatura muere sem que Deus, o Padre, não lo determine. Mientras a situação no barco, a nossos olhos, parece completamente fora do controle, todo está passando segundo a vontade de Deus, sendo guiado por Jeová. Deus é o Senhor que reina, é o Senhor que governa, desde uma poderosa tempestade hasta ele echar suertes. Ora, imagina uma cena digna de película de detetives de los anos 50. Uma sala escura, iluminada por um solitário foco colgante que oscila desde o techo. Jonás, sentado em uma silla, rodeado por marinheiros, mientras que um deles, o capitão, assume o papel do inspector-jefe, se inclina, se adelanta, apoiando suas manos em la mesa metálica que separa os interrogadores de su sospechoso e empieza o interrogatório que temos aqui no versículo 8. Então lhe dijeron eles: decláranos agora por que nos ha venido este mal. Que ofício tienes? De onde vienes? Qual é tu terra? E de que pueblo eres? Que has hecho tu, hombre? Versículo 9. E ele les respondió: soy hebreu. De maneira muito interessante aqui, Jonás não disse que é israelita. Ele disse que é hebreu. É decir, o nome mais primitivo de los israelitas. O nome hebreu apunta para a descendência de Eber, bisabuelo de Abraão. E também provém da palavra abar, que significa passar, cruzar, referindo-se então a la travessia del pueblo de Deus por el río Jordão para chegar hasta Canaã. A declaração de Jonás começa não exaltando a glória da nação de Israel. Ele poderia haver dito que era israelita, pero não. Habla que é hebreu, apunta para a glória de Deus que lhe amou a Abraão e hizo entrar ao pueblo en la tierra prometida. Sua confissão sigue com: temo a Jeová, Deus de los cielos. Temo a Jeová, el Deus misericordioso, el Deus de graça, el Deus que se revelou a Moisés por este nome, Jeová, e estabeleceu uma aliança com o pueblo de Israel. Pero este Deus Jeová, que é misericordioso, que é gracioso, não é só misericordioso. Em hebreu, ele utiliza a expressão Yahweh Elohe Hassamahim. É a mesma declaração que há no início das Escrituras, no princípio, Elohim de los cielos de la tierra. Elohim criou los cielos e la tierra. Utiliza a mesma expressão que é utilizada no início das Escrituras para falar de la majestade de Deus, de la excelência, de su poder, que Ele mesmo é o Criador de todas as coisas que estão ali. A confissão de Jonás está exaltando a Deus como um ser lleno de misericórdia, pero também lleno de poder. Jeová, Elohim de los cielos, el Deus gracioso que habita em las alturas, que é infinitamente superior a nós outros e que com seu poder hizo el mar e a tierra.
o conceito de Deus que criou todas as coisas, que controla todos os elementos, é completamente desconhecido para esses marinheiros. Os pueblos paganos dessa época creiam em muitas divindades. Recentemente hemos comentado que ofereciam coisas ao mar. Em outras palavras, Jonás está dizendo, o mar que vocês creem que é seu Deus, o viento que vosotros considerais que é seu Deus, a tempestade que pensam que é seu Deus, todo isso foi criado por um solo Deus, Jeová Elohim, a quem eu temo. A declaração de Jonás é maravilhosa, teologicamente perfeita, pero não tem sentido algum para esses marinheiros. No versículo 10, eles perguntam, ¿por que has hecho isso? É decir, se tu temes a esse Deus que criou o mar e a terra, como puedes pensar que huirias de ele por el mar? Se temes a um Deus tão poderoso, como puedes pensar que escaparás de sua presença? Jonás é um crente incoerente. Habla de crer em algo, pero não vive de acordo com essa crença. Jonás vive como esses crentes que les gustam falar de Deus, falar do Evangelho, publicar versículos e textos bíblicos em las redes sociais, mas quando observamos suas vidas, realmente vivem como não crentes, como se Deus não existiera, como se o Deus, o Criador de todas as coisas, não existiera. Como nos diz Tito, em capítulo 1, versículo 16, com suas bocas professam conhecer a Deus, pero com os hechos lo negam, sendo abomináveis, rebeldes, reprobados enquanto a toda buena obra. Jesus disse, este pueblo de lábios me honra, mas su coração está lejos de mim. Nuestra vida cristiana deve ser uma vida de hechos, não só de buenas palavras, não só de buena teologia. El hombre prudente del Sermão del Monte é aquele que ouve as palavras de Jesus e las hace. Não é só ouvir, não é só hablar, não é só conhecer boa teologia, não é só estar orgulhoso de estar na igreja que tem uma confissão de fé, que é reformada. O temor de Jeová deve moldear nossas vidas. A vida de Cristo deve estar em cada um de nós outros. As pessoas devem mirar hacia nós outros e ver mais Cristo em nós outros que a nós outros mesmos. Que a luz de Jesucristo seja vista em nós outros, para que nosso Deus seja glorificado. E Deus hará com que isso passe. Deus seguirá sendo glorificado, apesar de Jonás, apesar de nós outros, aunque para ele Deus tenha que levantar a incrédulos, a paganos, a lo que sea, para exortar a creyente e corregirlo. Agora que eles sabem quem é o culpado, os marinheiros questionam no versículo 11, que devem fazer com Jonás? Que haremos contigo para que o mar se nos aquiete, porque o mar se iba embravecendo mais e mais? E Jonás les contesta, tomadme e echadme al mar, e o mar se os aquietará, porque eu sei que por minha causa ha venido esta grande tempestade sobre vosotros. Jonás tem boa teologia, logra resumir muito bem o Deus a que ele teme, reconoce sua culpa por lo que está passando, sabe que é responsável por la situação em la que todos se encontram, há boa teologia, há boa confissão, pero aún assim não há arrependimento de sua parte. Ele prefere a morte a la possibilidade de ter que ir-se a Nínive. Jonás entende que a ira de Deus pode ser aplacada por meio de seu sacrifício. Crê que, ao assumir a culpa por el pecado e oferecer sua própria vida como sacrifício,
la ira de Dios manifestada en la tempestad se aplacaría y con eso salvaría la vida de los marineros. ¿Suena de algo essa história? Não é a mesma essência do Evangelho? Deus está gestionando essa situação de tal forma que hasta o desejo de morte de Jonás é, de uma maneira primordial, quase embrionária, o Evangelho sendo predicado, anunciado, revelado a esses homens. La ira de Deus contra a humanidade solo pode ser aplacada por meio da vida de homem que assume a culpa por los pecados. A diferença da promessa de Jonás, que sua vida seria pago para livrar os marinheiros da tempestade e da ira de Deus, Jesucristo é aquele que assume nossa culpa e entrega sua vida por nossos pecados para livrar-nos da ira eterna de Deus. Mientras Jonás é o responsável por lo que está passando e parece justo que ele seja echado ao mar, Jesucristo, sem pecar, assumiu a culpa por nossos pecados para que ele e não nós outros fuera echado ao mar de la cruz del Calvário para morrer e salvar-nos. Esse é o mensagem do Evangelho. E Deus está utilizando dessa situação, do pecado de Jonás, para anunciar seu Hijo, nosso Salvador Jesucristo. Isso é maravilhoso. Como pode Deus aproveitar-se desta situação para sua glória? Em meio de todo este caos, desesperação, pecado, a glória de Deus sigue sendo revelada a esses homens. A salvação por meio de Jesus é revelada a esses marinheiros. O Evangelho chega a lugares que nem podemos imaginar, em situações que nem podemos pensar, através de homens completamente incapacitados como nós outros para essa tarefa. Pero os marinheiros não aceitam a ideia de Jonás. Em lugar de ele, o versículo 13 nos diz que intentaram por seus próprios esforços levar a nave à la terra, e aqueles homens trabalharam para hacer volver a nave à terra, mas não puderam, porque o mar se ia embravecendo mais e mais contra eles. Não puderam, o mar se embravecia. Não há esforços humanos, não há obras, não há nada que o homem pueda fazer para livrar-se da ira de Deus. Não há nada em nossas mãos. Se não é por el meio que Deus provê, não há nada que podamos fazer. Se não é da maneira de Deus, não há salvação, nem para esses marinheiros. Vendo que era impossível salvar-se então por seus próprios esforços, os marinheiros clamam a Jeová por misericórdia e perdão. Se Deus ha hecho todo isso irado contra Jonás, que lo teme, imagina o que Deus pode fazer contra aqueles incrédulos. Então, vemos no versículo 14, então clamaram a Jeová e disseram, te rogamos agora, Jeová, que não perezcamos nós outros por la vida de este homem, nem pongas sobre nós outros a sangre inocente, porque tu, Jeová, has hecho como has querido. Eles oram, no versículo 14, os mesmos marinheiros utilizam o nome de Jeová, o Deus da aliança, por 2 vezes pronunciam este nome, reconhecem que todo ha sido hecho segundo a vontade de Deus, tomam a Jonás, lo echan no mar, e automaticamente, o versículo 15 nos diz, e o mar se aquietou de seu furor. Quando pensamos que a história chegou a seu fim, o capítulo 1 termina com 2 plot twists, com 2 giros de trama. Versículo 16, e temeram aqueles homens a Jeová com grande temor e ofereceram sacrifícios a Jeová e hicieron votos. O versículo 16 nos habla da conversão desses marinheiros. Jonás, que não queria predicar o evangelho aos paganos, graças a sua desobediência, graças a seu pecado, os marinheiros se convertem. Não é possível afirmar com certeza, estar seguros completamente da conversão desses homens, se ha sido realmente genuína, pero
eles ofereceram sacrifícios a Jeová. A situação do barco não parece propícia a acender uma hogueira ali e oferecer sacrifícios, por lo que é provável que eles ofereceram sacrifícios a ligar a terra firme. E essa história foi registrada posteriormente. Esse é o primeiro giro de trama que temos aqui. Todo este caos, dada a situação, nós outros não esperávamos esta conversão, pero passa na conversão de los marinheiros. O segundo plot twist, o segundo giro de trama, está no versículo 17. Poderíamos pensar que depois de todos os pecados de Jonás, depois de haver despertado a ira de Deus e ser echado ao mar, lo natural seria que Jonás muriera. Pelo versículo 17 nos disse, Jeová tinha preparado um grande pez que tragasse a Jonás, e estuvo Jonás no vientre de pez 3 dias e 3 noites. Apesar de todo o caos que este profeta causou, no último versículo do capítulo vemos como Deus mostra misericórdia a este pecador. Pero a história do pez deixaremos para outra oportunidade, porque temos que terminar esse sermão. Bom? Hacer algumas considerações com respeito a este capítulo 1. Me gostaria de apontar algumas lecciones aqui. O capítulo empieza hablando de la maldade de los ninivitas, que subiu delante de Jeová. Aunque as pessoas não reconozcan, os olhos de Jeová estão em todos os sítios e Deus vê a maldade de las naciones. Não há pecado, não há uma maldade neste mundo que Deus não conozca. Ele sondeia os corações e a mente de cada homem, cada mulher, e nadie pode esconder-se ou ir-se dele. Isso deve generar gran consuelo para o povo de Deus. Bem-aventurados os que têm hambre e sede de justiça, porque eles serão saciados. Vês maldade a seu alrededor? Deus também. Vês pessoas fazendo maldade no mundo? Deus também vê. Vê a injustiça deste mundo caído. Os olhos del justo juez estão em todos os sítios. Se tu não eres convertido, se Jesus não é tu Senhor, tu Salvador, sepa que tu maldade também está delante do Todo-Poderoso. Tu podes tentar viver na vida sem Deus, assim como os ninivitas. Podes, assim como Jonás, pecar e seguir huyendo de Deus, pero nadie logrará huir-se para sempre. E dia, todos nós outros estaremos delante de Jeová para prestar contas pagas de nossos pecados. O Cristo foi echado ao mar por nós, ou nós seremos echados no mar. O Cristo foi apresentado em nosso lugar, ou nós responderemos a Deus por nossos hechos. Te animo que, se estás nesta manhã sem Cristo, arrepiente-te de tus pecados. Vengas a Cristo. Encuentres misericórdia, encuentres o grande pez preparado para o pecador Jonás. Deus que perdonou o pecado de Jonás e deu na segunda oportunidade a este homem, é o mesmo Deus que clavou nossas iniquidades em la cruz. Se estamos em Cristo, temos vida. Assim que pare de huir de Deus, huyas em la direção a Deus, para encontrar misericórdia e graça em Ele. Se te arrepende de tus pecados e crees no sacrifício de Jesus, de la mesma maneira que tu não puedes huir-te de la ira de Deus, tampouco podrás huir-te de la misericórdia de Deus. Deus enviará o pez. Não há como estar tão lejos de Deus, não há como haver pecado tanto contra o Senhor, hasta o ponto de que não seamos el blanco, la diana de la misericórdia de Deus. La misericórdia de Deus va mais lejos que nossa huida. Em segundo lugar, uma das coisas que vem a nossas mentes ao ler esses poucos versículos é: como é possível que que Jonás seja tão desobediente a Deus? Como pode ele rechazar de maneira tão evidente a vontade de Deus? Pero hermanos, dime a verdade, não te ves na posição de Jonás. Penses em la pior persona que tu conoces. Pensa. Não podes pensar em tu cônjuge, ¿vale?
la persona que más ha hecho mal a ti, que más te ha dañado. ¿Qué pasaría contigo si Dios te pide para amar esta persona? Predicar el evangelio a esta persona. Ir-se hasta ela e predicar. E orar por ela. E perdoná-la. Porque Deus nos pide exatamente isso nas Escrituras. Está seguro de que não huis da vontade de Deus para sua vida também? Como nós outros vemos a los ninivitas a nosso alrededor? Quantas pessoas passam por nossas vidas todos os dias? Para quantas destas predicamos o Evangelho? Quando ha sido a última vez que derramos nossa zona de conforto em Israel para predicar los de fora? É importante preocupar-nos com os nossos, com nossa família de la fé, pero temos ojos aún para los de Nínive? De la mesma maneira que Deus não é só o Deus de Israel, Deus não é só o Deus de Laíbe. Como é possível que todos os dias pessoas que estão cerca de nós outros mueram sem conhecer a Cristo e isso não nos afeta em nada? Não havia amor por los gentiles no coração de Jonás. Há amor por eles em nosso coração? A mensagem do Evangelho é tão grandiosa, tão surpreendente, tão maravilhosa, que não puedes estar simplesmente só como uma história para mim, para ti ou para nossa igreja. Essa história habla do amor de Deus por las naciones, por las Nínives de nosso mundo, para os piores. Assim como eu, assim como tu, nossa chamada é ir a ser discípulos de todas as nações. ¿Crees que somos mais merecedores do Evangelho que esta gente que a ti não te gusta? Nadie lo merece, nadie. Somos todos pecadores, salvos por graças, alcançados por la misericórdia, sem mérito, sem merecimento algum de nossa parte. Se tu vês a ti mesmo como um pecador, assim como Jonás era, não quero que tu salgas aqui conformado com essa situação. Muitos ao ouvir que são pecadores, pensam, verdade, tens razão, sou um pecador. Que triste essa situação, não é verdade? Pero, hermano, se tu eres um creyente, se somos creyentes, se estamos em Cristo, se participamos com Ele de sua morte, sua ressurreição, se Cristo é nosso Senhor e Salvador, somos nova criatura. Não eres solamente um pecador, eres um pecador, hijo de Deus, adoptado por Ele, regenerado, ressurrecto em Cristo, sellado por Ele Espírito Santo, para que não viva mais da mesma maneira. A vida de Cristo está em ti, assim que viva para Ele. Jonás representa a desobediente, infiel, impiedosa Israel. Jonás representa os pecados de um povo que conheceu a Deus, pero não vivia de acordo com sua vontade. Pero há alguém que representa verdadeiramente a Israel. Há alguém que, diferente da desobediência de Israel, obedeceu perfeitamente à vontade de Deus. Alguém que deixou sua pátria celestial para barrar em nossa Nínive, aqui nesta terra, e entregar sua vida por ela. Se a Jonás não lhe importava perdido, Deus ensinou tanta preocupação que enviou seu filho para que ele rescatasse por meio de sua vida, morte e ressurreição a este perdido. Se Jonás não estava disposto a pagar o preço para anunciar o evangelho a los ninivitas, Deus pagou um preço de sangue por nós. Hermanos, todos nossos falhos que vemos representados em la vida de Jonás são eclipsados por la obra perfeita de Jesus. Jesús es el hombre echado en el mar para propiciar la ira de Dios. Jesús es el pez, la señal de la misericordia, que rescata-nos de la muerte por causa de nossos pecados, que vayamos a Ele para encontrar descanso para nossas almas. E em terceiro lugar, para finalizar, vimos que vimos en el mensaje la glória deste Jeová Elohim Hassamahim, ele Deus criador de todos os cielos. Por meio dele, todas as coisas foram hechas, visíveis e invisíveis. Todo o que há no cielo e na terra, todo ha sido criado por Deus. Todo a Ele pertenece. Todo a Ele obedece.
Deus é o Senhor de toda a criação. Quando hablamos de senhorio, não só reconhecemos a autoridade de Deus, como também reconhecemos que toda a criação é sumisa, é súdita, é serva de Deus. Deus governa como um rei absoluto. Todas as coisas dependem de Ele para existir. Todas as coisas se sometem a Ele. Somos sumissos, subordinados, servos à vontade e aos propósitos de Deus. A vontade de Deus é a causa final de todas as coisas que passam nesse universo. A criação, a vida, a morte, a regeneração, a santificação, a eleição, a predestinação, a salvação, os sofrimentos, as coisas mais insignificantes neste cosmos. Cada pobre no aire existe e é sustentado por Deus. Hemos visto neste capítulo como todo obedece a Deus. Só o creyente que não. Pero aún assim Deus tem propósito nesta desobediência. Jeová tem todo bajo seu controle. E esse é um verdadeiro consuelo para o povo de Deus. Todos os caminhos elegidos por Deus, todos os fines determinados por Ele, são mais agradáveis a Ele mesmo. E se Deus é onisciente, infinitamente sábio, Ele sabe como relacionar todas as coisas melhor que tu, melhor que Deus. Descansemos neste governo. Sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, e aproveitando a mensagem evangelística que há em Jonás, qual é a nossa excusa para não predicar o evangelho? O livro habla de salir e predicar o evangelho a outras nações, mas também habla de um Deus soberano, que é soberano na conversão, que a conversão está em suas manos. Jonás reconhecerá no versículo 9 do capítulo 2 que a salvação é de Jeová. Jonás não queria predicar o evangelho. Jonás estava em pecado e aún assim o evangelho foi predicado e os homens se converteram. Não depende de nenhum de nós outros. Depende de Deus. Deus não necessita de tus habilidades para que prediques o evangelho. Deus concede graça para ser de nós outros parte deste plano maravilhoso. Tu eres capaz de descrever ao Deus que teme, assim como Jonás? Puedes resumir o evangelho em poucas palavras? Puedes testificar de los hechos de Deus em tu vida personalmente? Puedes hablar de la obra de Jesus a outros? Então, tu puedes predicar o evangelho sem medo, sem vergüenza, crendo que Deus hará todo o que Ele quiera fazer por meio da exposição de sua palavra. Em conclusão, a história de Jonás não é só um relato de desobediência e redenção, é um espejo de nossa própria vida ante a chamada de Deus. Cada um de nós outros enfrenta diariamente a eleição de desobedecer a Deus ou obedecê-lo, de seguir nossos próprios caminhos ou seguir seus caminhos. O livro de Jonás, em sua essência, nos ensina sobre a graça inagotável de Deus. Apesar da huida de Jonás, apesar de nossa huida, Deus sigue obrando em meio de nossa desobediência. Te invito a reflexionar por um tempo. Vamos cerrar nossos olhos para finalizar. Te invito a reflexionar por um tempo sobre como estás respondendo ao chamado de Deus para a tua vida. Estás huyendo como Jonás? Ou estás disposto a seguir a Deus incluso quando é difícil? Recuerdas que não há lugar tão lejano onde a misericórdia de Deus não pueda encontrar-te. Se has encontrado graça, como estás compartilhando ela com o mundo? Que nossas vidas não sejam só palavras, sino ações que refletem a transformação de Jesus em nós outros. Que meditemos um rato. Senhor Deus, te damos as graças por livro de Jonás. Te damos as graças, Deus, porque vemos tu poder,
tu soberania, pero a la vez vemos tu misericórdia hacia nosotros, Deus. Quantas e quantas vezes nós outros hemos desobedecido sua palavra, desobedecido sua vontade, Deus. Quantas e quantas vezes elegimos a ser lo que nossos corações desejam e não lo que tu palavra nos disse para ser, Deus. E aún assim, tu actúas com misericórdia e graça hacia nós outros, Deus. Te damos as graças, porque em meio de nossos pecados nós podemos confiar que Jesus Cristo morreu por cada um deles. Pero morreu não somente para limpiar-nos de los pecados, pero também para generar uma nova vida em nós outros, Deus. Assim que ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a viver para Ti. Ajuda-nos a reflejar o evangelho de la graça, de la misericórdia do Senhor através de nossas vidas, Deus. Que o mundo pueda ver a luz de Cristo em nós outros. Ajuda-nos, Deus. Llena nossos corações de amor. Llena nossos corações de tu misericórdia, Deus, de tu graça hacia los perdidos. Nós outros não merecemos tu salvação, pero la hemos encontrado em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Deus, a ter misericórdia e amor pelos perdidos, a anunciar o Evangelho àqueles que não conhecem, a predicar tu palavra àqueles que estão mortos em delitos e pecados, Deus, para que eles também puedan encontrar a mesma salvação que nós outros hemos encontrado. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Em el livro de Jonás, nós outros vemos a soberania que tu tens sobre todas as coisas, Deus, assim que podemos estar confiantes de que tu nos ajudará no momento de exponer tu palavra, tu mensagem, tu evangelho, no momento de compartilhar as escrituras com nossos amigos, familiares, com nossos conhecidos. Assim que llena nossos corações de ousadia, Deus. Llena nossos corações com a llama de tu evangelho, e que ela não pueda ser contenida dentro de nós outros, sino que salga por nossas bocas por o poder do Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Bendiga a nossa igreja, Deus, bendiga meus irmãos que estão aqui, bendiga aqueles que vão a seguir essa predicação em seus hogares depois, Deus. Que tu glória, que tu misericórdia, que tu graça e que tu poder seja revelado a nossos olhos e a nossos corações e cambie nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém.